Graça e paz abençoados. Voltando aqui, tabernáculo humano, tabernáculo divino. Nós estamos tendo uma luta muito grande para poder gravar esses vídeos, mas vamos persistindo. Então, como expliquei aqui, lá nas outras partes, né? Vamos estar agora fazendo um resumo para estar terminando nessas duas séries agora. Então, nessa série agora, essas duas partes. Então, o irmão Paulo falava que explicou para vocês que o tabernáculo nada mais foi do que a representação da comunhão do homem com Deus e de Deus com o homem. Então, ela aponta a comunhão primeiramente do homem com Deus, mostrando que esta comunhão foi rompida e que ela precisava ser reparada. Como observamos, o átrio, que era o portão, a parte de dentro, né, do pátio do tabernáculo, foi chamado de átrio, a parte do pátio, a parte de fora do tabernáculo, que era cercada, a parte que aonde se fazia os holocaustos, os sacrifícios, ao tempo, né, à luz do sol, ao tempo, ao vento, à chuva. Então, ali na parte descoberta, chamado de átrio, foi a representação da vida humana, da parte física do homem. Na vida humana, na parte física do homem. É isso que eu quero que você entenda. A parte física, a parte exterior do homem, foi feita a representação do átrio. Então vemos que o tabernáculo, né, desde o átrio até o tabernáculo, a parte coberta, todos esses foram representação do homem, da comunhão do homem com Deus. Aonde o átrio representa a parte física, a parte corporal, a parte física, a parte humana, física do homem. E ali no átrio tinha o que? A bacia de bronze, aonde, exposto ao tempo, era trazido o animal de forma física, totalmente física, aonde o animal físico fazia a representação de purificação do pecado do homem. Então o animal, ele era substituído, o pecado do homem era substituído para o animal. Vê que este animal fazia representação no homem, aonde o pecado era punido no animal, ao invés de ser punido no homem. Então ali está a representação física, ali era derramado sangue, forma física. E ali também, depois de ser sacrificado aquele sangue e aspergido sobre o homem, sobre o sacerdote, então agora o sacerdote, com este homem aproximando-se, lavava-se as suas mãos sobre uma bacia de bronze que existia ali, apoiada sobre 4 pilares, sobre 4 sustentação com os pés de bronze, tudo de bronze, a representação do átrio, representando justiça, juízo, sofrimento. Então ali era o lugar de santificação, que tinha que se santificar. Ali o animal ele sofria, ele morria. Então era o lugar de sofrimento, de juízo, de preparação, para não sofrer juízo, era consciência de juízo. E ali, nessa bacia de bronze, que era o bronze representando juízo e sofrimento, mostrava-se o homem ali lavando as mãos sobre uma água, sobre aquela bacia bem polida, espelhada, que foram feitas, aquela bacia foi feita com o espelho das mulheres que doaram os seus espelhos, né, que era feito de bronze, batido. Então ali foi fundido uma bacia, e ali aquela bacia de bronze polido, bronze puro, espelhando, e ali a água colocada sobre ela, espelhava-se não só o homem, a imagem do homem que se aproximava, ou o sacerdote, ou o homem que vinha oferecer com ele, né, o qual era oferecido por ele, o sacerdote junto a ele. Ali, aquela água espelhava sobre a bacia de bronze a imagem do próprio homem e a imagem dos céus. Lembrando que Jesus, nos seus ensinos, explicou na oração dizendo: seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Mostrando a imagem do quê? Do átrio. Sobre a bacia,
de bronze e a água. A água limpa, que é a representação da palavra, ela traz consciência ao homem de Deus. Faz o homem olhar para si mesmo, a água limpa, que é a palavra, e olhar para Deus. Então olhar para o que estava acima, porque a água sobre a bacia refletia os céus. Seja feita a tua vontade, assim na terra, ó, o acontecimento na bacia de bronze ali no lado, como nos céus. Você está entendendo, abençoado? Então, abençoado, nós estamos tendo um grande obstáculo em terminar de postar esses vídeos, que é uma essência de entendimento muito grande, mas damos graças a Deus por isso. Então, o átrio nada mais foi, ou o tabernáculo, vamos falar assim, o tabernáculo nada mais foi do que a imagem de uma relação do homem rompida com Deus, que precisava ser reparado. Vamos observar bem aqui. Adão, quando pecou, antes de Adão pecar, Deus já havia falado aqui, vamos lá no livro de Gênesis, capítulo 3, só para ter uma lembrança, no verso 16 e 17. Diz assim, Gênesis 2, 16 e 17. Diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. O homem morreu fisicamente? Não. No mesmo instante, não. O homem viveu até longos anos. Mas que morte que Deus estava falando então que não aconteceu fisicamente? Era o rompimento de uma comunhão do homem, que é a alma humana, ou da alma humana, com Deus. É uma morte espiritual. Morte espiritual não é a morte do espírito humano, mas quando se diz morte do espírito, está falando porque espírito e alma são juntos. A alma e o espírito são juntos. Os dois são um. É isso que Paulo falou, porque a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de penetrar junta e medula, cortar junta e medula. Fala da parte física, da parte do átrio. Paulo aqui, quando diz essas palavras, ele está lembrando do tabernáculo. Ele fala do átrio, junta e medula, fala da parte humana, física, alma e espírito. Então ela vem separar, a palavra de Deus vem separar alma e espírito, por isso que aponta lá na bacia de bronze: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O homem olhando a si mesmo e olhando diante de Deus, mostrando a parte humana e a comunhão, o homem com Deus, o homem e a imagem de Deus é. Então, Paulo diz, a ponto de separar junta e medulas, alma e espírito. O único que pode fazer essa incisão, essa separação, é a palavra de Deus, é o próprio Deus por meio da sua palavra, mostrando que por meio da palavra, da água limpa, seria separado alma e espírito. Então, justamente isso, irmão Paulo, lá no tabernáculo, depois do átrio, vem a parte coberta, e nós vemos que na parte coberta, juntas elas eram o quê? O santo, lugar santo, com o lugar santíssimo. Eram justamente na parte coberta, ou na parte de dentro. Então a parte exterior é o corpo físico, irmão Paulo. É demonstração do corpo físico, da vida natural do homem, é a manifestação física do homem, que é a representação do átrio. E a parte interior é a parte do santo e do santo dos santos, sim, porque a parte do lugar santo já vem fazer a representação interior, a parte coberta pelo véu, a parte coberta, que aonde existe o véu, os véus. Então aqui na parte coberta existe os véus, a parte coberta, que é a alma e o espírito, que as duas estão ali na parte coberta, a parte de dentro, que é o lugar santo e o lugar santíssimo.
Você está vendo aí que alma e espírito andam junto? Está na representação do lugar santo e o lugar santíssimo. A alma sendo o lugar santo e o espírito humano, que é o lugar da comunhão com Deus, por onde Deus se manifesta ao homem, é a representação do lugar santíssimo. Essa era a parte do tabernáculo, a parte coberta. A alma e o espírito. E Jesus resumiu isso quando ele falou de os discípulos perguntaram a ele, falaram assim, Senhor, pediram a ele dizendo, Senhor, nos ensina a orar. Orar é o quê? É se aproximar com Deus, de Deus, é falar com Deus. Se ele vai falar de comunhão, então ele vai apontar para o tabernáculo, a comunhão. Então Jesus ele diz assim, ele ensina assim, Jesus ensina na comunhão, disse, pedi e dar-se-vos-á. Ele está mostrando a parte humana, a parte física, corporal do homem, que é o adentrar na presença de Deus, que é o pedir, é uma oração racional, pedir e dar-se-vos-á. Primeira parte que ele diz. Agora, depois de pedir, ele diz, buscai e achareis, que é a manifestação da alma, de entrega. Lá no lugar santo se oferecia incenso, emoções, mostrando os desejos, as emoções, as fumaças daquele incenso. Era para atrair, agradar a Deus, mostrar o interior do homem. Então, se aproximar de Deus é busca. Então, Jesus ele falou, pedi, dar-se-vos-á, mostrando o átrio, a manifestação física do homem. Buscai e achareis. E ele diz aqui, mostrando a parte da manifestação da alma. E batei e abri-se-vos-á, mostrando a manifestação do homem diante de Deus, que é o do espírito humano. Da aproximação. Só se bate quando está à porta, quando está presente, próximo, direto. Quando você chega na casa de alguém. Então, quando se chega, se aproxima de Deus, então bate-se. Então, mostrando a manifestação do Espírito, do Santo dos Santos no homem. Então, é isso que temos que entender, abençoados. Essas representações foram feitas justamente pelo tabernáculo o tempo todo. Quando o homem pecou, ele entrou em morte espiritual, em separação de Deus. Então, irmão Paulo, o espírito do homem morre? É isso que você está dizendo? Depende de qual espírito que você está falando, porque o espírito tem duas divisões. Ele tem duas naturezas, duas manifestações. Existe o espírito como alma e existe o espírito que é a parte da essência de Deus. Uma é a manifestação humana e outra é a manifestação de Deus. Se você estiver falando como os nossos irmãos aí, ensinadores em graça, falam o tempo todo de que o espírito volta para Deus, mas eles não explicam qual manifestação desse espírito é. Se é a manifestação da alma ou se é da essência divina. Quando falamos de espírito voltar para Deus, que o espírito volta para Deus, temos que saber explicar qual a manifestação de espírito estamos falando. Se é a manifestação da alma, estamos falando da alma, ou se é a manifestação da essência divina. Se a essência divina, ela sempre foi perfeita. Nós não podemos querer dizer que o homem, quando morre, volta para Deus com um espírito humano. Porque o espírito nunca entrou num pecado, nunca entrou em condenação. O espírito humano não. Quando dizemos sobre morte espiritual, estamos falando, amados e amadas, que o espírito, essa comunhão do espírito, da essência divina, foi impossibilitado por causa da alma, que é espírito também. Ligado os dois, não esqueça disso, os dois são juntos. Então, quando dizemos morte espiritual, estamos falando que a alma que morreu, que se separou, e não que o espírito, ele ficou fraco, ele ficou em pecado. O espírito não tem pecado, não entra em pecado. O espírito é vida, é a essência divina em nós. E muito menos se pode ensinar que o homem não tinha espírito. Por quê?
O Espírito é que dá vida, não existe vida sem Espírito. O Espírito de Deus, a essência divina, é que dá vida ao homem e também que dá vida a toda a criação. Só que na criação é de uma forma, ele foi manifesto pelo haja. E o homem recebeu diretamente a vida. O Espírito de um querubem veio da boca de Deus. Foi colocado dentro do homem o espírito de um querubem. Por isso que ele passou a ser imagem e semelhança de Deus, tendo tendo os atributos de Deus. Você está entendendo, amado? Então é isso que temos que compreender. Quando falarmos em espírito, temos que entender qual espírito, qual manifestação de espírito está falando, porque Paulo diz que a espada de Deus ela é mais cortante e vem separar alma e espírito, dividir. Os dois são espíritos. O Paulo está mostrando que eles estão juntos, os dois são espírito. Então, aos nossos irmãos ensinadores em graça, quando ensinarem e falarem sobre o espírito voltar para Deus, por favor, você explique com prudência e com clareza qual espírito, qual manifestação que você está falando que vai voltar para Deus. Se é a alma ou se é o espírito humano. Se você falar que é o espírito humano, como essência divina, você está tocando 6 por meia dúzia, você está enxugando gelo, porque esse vai voltar de qualquer forma. Mas o espírito que Deus espera voltar para ele é a alma do homem, porque essa nenhuma delas se perde. Umas irão direto para Deus, vão voltar para Deus, e outras serão disciplinadas, que são as almas ímpias, que serão disciplinadas e então voltarão para Deus. É isso que temos que entender, abençoados. Então, o tabernáculo foi apenas uma sombra, uma projeção de Deus sobre a vida humana. Então, o tabernáculo, ele foi apenas uma sombra, uma projeção de Deus sobre a vida humana. Então, por quê? Porque quando houve a morte espiritual, a separação da alma de Deus, da alma humana para a comunhão com Deus, porque a alma do homem ficou corrompida, logo a essência de Deus não podia o quê? Se relacionar com a alma. Então, como os dois são unidos, é como se dizer morte espiritual, porque o espírito ficou impossibilitado, porque a alma estava corrompida. Por isso que Ezequiel 18 diz lá que a alma que pecar, essa morrerá. Porque quem morreu foi a alma, quem morre e quem se separa de Deus é a alma do homem. Espírito como essência divina nunca entrou em condenação. Mas o espírito dito que entra em condenação é a alma do homem. Agora, com entendimento, vemos que essa separação ficou a alma e não o espírito como essência, mas o espírito como manifestação humana, que é a alma do homem, espírito como manifestação humana, que é a alma, e não o espírito como essência divina. Então, a alma do homem ficou separada, ficou em trevas ao olhar de Deus. Ela não podia se aproximar de Deus, então ficou tateando. Vê que o homem, quando pecou, ele se viu nu e se envergonhou. E antes, eles diz lá no capítulo 1, no verso... no capítulo 2, no verso 25, diz que ambos andavam nus, ambos estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. Então, ele agora ficou apagado, ficou em condenação com a consciência, a alma ficou com a consciência pesada, em acusação. Então, isso é uma morte espiritual, morte da alma. Ela, então, agora não podia se comunicar diretamente com Deus. Então, agora entrou a cegueira espiritual. Por isso que diz que é o mundo das trevas. Todos estavam em cegueira espiritual. Ah, você já reparou o cego? O cego, ele não tem a visão, então ele fica, buscando tatear
Por meio do toque nas coisas, ele se dirige, ele caminha. Então, ele, para perceber uma pessoa, ele tateia e ele diz, isso é uma mão, pegou na mão, isso é um rosto. Então, pelo rosto, pelo toque no rosto da pessoa, ele sabe discernir o seu familiar. Então, ele conhece pelo tato. Então, assim ficou o homem na cegueira espiritual, tateando, que é cegueira espiritual, tateando Deus, agora por meio de toque ou de figuras com representação de sombras. Então o tabernáculo foi uma forma do homem, a condição humana que estava diante de Deus, tateando Deus, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos estavam até o madeiro, de Adão até o madeiro, tateando Deus. A partir do pecado, todos tatearam Deus. Só via manifestação, só entendia Deus por meio de figuras. Só se relacionava por meio de figuras, sombras. Então, o homem passou a tatear Deus. Mostra morte espiritual, cegueira espiritual. Então, por isso as representações. O tabernáculo agora, Deus estava mostrando que o homem estava separado, tateando Deus. Estava em cegueira espiritual. Então, o tabernáculo foi apenas uma sombra, uma projeção de Deus sobre a vida humana, o templo humano. Se Deus mostrou a sua glória sobre as coisas físicas, muito mais fará sobre a imagem espiritual. E lá no livro de Hebreus, capítulo 8, Hebreus 8, no verso 1 até o 5, nós vamos ler. Diz assim, Hebreus 8, no verso 1 ao 5, diz assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, sumo sacerdote, a representação. Quem é esse? Que está sentado nos céus, Cristo, à destra do trono da majestade, ministro de um verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Aos que ensinam aí que o reinado de Cristo acabou, que não estamos mais em graça, que Jesus não opera mais, que o seu nome não tem mais poder, estão muito enganados. Ele permanece sacerdote para sempre. Aos que ensinam que não existe mais pecado, estão totalmente enganados. Se existe um sacerdote para sempre, sempre é sempre, então existe remissão de pecados para sempre. O ato o seu ato no madeiro serviu para aquele povo, para todos desde Adão, para aquele povo do primeiro século, e também serve para todos que hão de vir, todas as outras gerações. Que se o homem pecar, Jesus não vai ter que vir de novo e morrer no madeiro, vai ter que fazer tudo de novo, ensinar de novo, mas o seu ato do madeiro já permanece, o sangue já permanece para todos os que dele se aproximam, se arrependem, e então são lavados nesse ato que foi feito há mais de 2000 anos atrás. Você está entendendo, abençoado? Não é preciso mais existir ato sacerdotal, porque o seu ato, ele é sacerdote uma vez para sempre, mostrando que o ato permanece para sempre. O sacerdote está nos céus. O seu ato é lembrado nos céus e serve para expiar todo aquele que dele se aproxima, que se arrepende. Então, o arrependimento de pecados existe, mas Paulo diz que nós não temos que toda vez estar como porca lavada, estar pecando e pedindo perdão. Pecando não, nós temos que manter uma posição de santidade. Esse negócio de pecar e toda hora pedir perdão é para os que estão lá não tiveram compreensão da palavra, mas os que já tiveram iluminação não pode estar como cão ou como porca lavada que volta ao lamaçal, mas que devemos permanecer na santificação. Então, abençoados, é isso. Hebreus aqui diz que ele é ministro do santuário, verso 2, Hebreus 8, 2, e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício, os sacerdotes humanos, né? Por isso, era necessário que este também tivesse alguma coisa a oferecer. Ele ofereceu-se a si mesmo com o cordeiro. Ora,
Ora, se ele estivesse na terra, verso 4, nem tampouco sacerdote seria. Se ele estivesse vivo aqui fisicamente, ele não podia ser mais sacerdote, porque os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eram escolhidos anualmente para ser sumo sacerdote. Ele de ano em ano era um diferente. Nem no sumo sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei, os quais servem de exemplos e sombras das coisas celestiais. Das coisas celestiais. Como Moisés, divinamente avisado, estando para acabar o tabernáculo, porém foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então Moisés fez toda a figura do tabernáculo, é imagem do quê? Da comunhão do homem com Deus. O quê? Do homem como morada de Deus. Então Deus estava mostrando por meio de figuras, manifestando por meio de figuras, aquilo que era o homem ao seu olhar diante de Deus. Então era por ali que o homem tinha que ter comunhão. Por quê? Porque o estado de condenação não permitia acesso direto ao homem de orar e estar diante da presença de Deus. Porque havia uma separação de condenação pelo pecado adeano. Por isso que Jesus veio tirar o pecado do mundo, que ele veio tirar é o pecado adeano, da morte espiritual. Então, abençoado, lá no livro, temos referência aqui também, no livro, Paulo diz também, reforçando, diz, no livro de 1 Tessalônia 4, 7, Tessalônia 4, do 3 ao 7, 1 Tessalônica 4, 3 ao 7, Romanos 6, 22, 2 Coríntios 7, 1, Hebreus 12, 14. Então, Paulo fala sobre o homem como tabernáculo de Deus, morada de Deus. Então, agora, queria explicar para vocês que no lugar santo existia figuras na parte coberta, o homem saía da santificação do átrio, passava na bacia de bronze e se lavava na bacia de bronze, na água limpa, e o sacerdote depois tinha que entrar no primeiro estágio, coberto, né, que era a representação da alma, que é o lugar santo. A alma do homem foi considerado o lugar da comunhão com Deus, o lugar que foi separado para ser o lugar que Deus estabeleceu a comunhão, porque lá no Éden, nós vamos ver aqui, lá no Éden, Gênesis capítulo 3, no verso 6 em diante, diz assim: lá no Éden o homem rompeu essa comunhão da alma, a vida do homem com Deus. Vamos ver aqui. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Agora vamos ver o que acontece. Olha só, o rompimento dessa comunhão. Então foram abertos os olhos de ambos. A vida foi voltada, a vida do homem foi voltada, os sentidos do homem foram voltados para o mundo físico. Aquilo que ele desejou, a vida física. Então, a vida do homem, os instintos do homem, né, a sensibilidade do homem foi atinada para o quê? Para o mundo físico. A sensibilidade do homem foi atinada para o mundo físico, para aquilo que ele desejou. Então foram abertos os olhos de ambos, se tornou agora carnal. E conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Agora eles passam a ter timidez, vergonha. E ouviram a voz do Senhor que passeava na viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore, te ordenei que não comesse? Então, o homem, quando ele peca, ele rompe essa comunhão. Ele agora se afasta da comunhão espiritual. Ele se afasta da posição inicial. Você está vendo aí que é apartado essa comunhão inicial com Deus?
essa comunhão é apartada. Então essa comunhão foi rompida, agora precisava ser estabelecida de volta. Então, por isso que houve uma morte espiritual, uma comunhão que foi rompida, a alma separada, uma alma separada da comunhão com Deus. Deus estava ali e se manifestava ao homem todos os dias, falava diretamente com o homem e o homem com Deus. Agora, essa alma, essa vida, estava em condenação. Vamos passar para a próxima parte, porque está avançado, porque é um pouco aqui, um pouco ali.